Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 7 e nós vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Bom, primeiro aqui só recordando, né, que a gente representa por V a tensão elétrica, que é medida em volts. O I a gente usa para representar a intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere. E a resistência elétrica, né, que é medido em ohms, tá bom? E o símbolo dela é o R. Vocês viram, né, cada uma dessas unidades com mais detalhes nas últimas aulas, certo? Agora a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: será que essas unidades, elas têm alguma relação entre si? Vamos pensar um pouco? Imaginem assim, a tensão elétrica. Eu falei para vocês que ela é como se fosse a responsável por fazer a corrente elétrica se movimentar, né? É responsável por fazer aquela força para que a corrente altere seu movimento. Então, se a gente aumentar essa força que empurra os elétrons, vocês acham que a quantidade de elétron, né, que vai passar vai ser a mesma? Ou seja, a corrente elétrica vai ser igual? Provavelmente não, certo? Se você aumenta a força, né, que estava enviando esses elétrons, a quantidade dele vai aumentar também, tá bom? Então, se a gente aumenta a tensão elétrica, aumenta a corrente elétrica, tá bom? Vocês podem perceber que existe uma relação entre essas grandezas, tá? E aqui, no caso, a tensão e a corrente, elas são diretamente proporcionais. Bom, agora vamos pensar um pouquinho mais. E a resistência elétrica? Será que a resistência elétrica tem alguma coisa a ver? Tem também. Vocês vão analisar aqui, vocês vão perceber isso. Pensem assim, a resistência elétrica é o que dificulta a passagem dos elétrons. Então, se eu aumentar a resistência elétrica, né, de algum condutor, o que vai acontecer com a corrente? Se a resistência dificulta a passagem de elétrons, então se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente elétrica. Elas também têm uma relação entre si, mas elas são inversamente proporcionais, beleza? Utilizando essas conclusões e muitos experimentos, o Ohm chegou numa fórmula, né, matemática que representa essas relações entre essas grandezas. Ele diz que o quê? Que a tensão elétrica, né, que é o volts, é igual a corrente vezes a resistência. Essa fórmula ela serve para calcular qualquer um dos três, beleza? Pode ser tanto para a tensão, quanto da corrente, quanto da resistência, né? Por quê? Porque é uma equação de primeiro grau, né? Então, se a gente tem dois valores, a gente consegue descobrir o outro. É só a gente isolar. Por exemplo, se eu quero saber a corrente elétrica, o que eu vou fazer com ela? Eu deixo a tensão lá do lado dela, deixo a corrente do lado dela, só que eu tenho que isolar a corrente, então eu tenho que tirar aquela resistência dali. Se ela estava multiplicando, né, eu passo para o outro lado e ela vai dividindo. Então aí fica que a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. E o mesmo acontece se eu quiser saber a resistência. Eu quero saber a resistência, então eu deixo ela isolada lá, só que aquele I, né, que estava multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, beleza? Então, com essas três fórmulas aqui, você consegue, né, descobrir qualquer uma. Mas entendam que é a mesma, né? A única coisa que eu fiz são operações matemáticas ali, só para isolar o que eu quero saber em cada caso. Bom, vamos lá analisar um exemplo? Aqui eu tenho uma questão que ele fala o seguinte. Na entrada de uma rede elétrica de 120 volts, contendo aparelhos puramente resistivos, existe um único disjuntor de 50 A. Por segurança, o disjuntor deve desarmar na condição em que a resistência equivalente de todos os aparelhos ligados é menor que... Aqui nós podemos perceber que a gente tem duas informações e quer saber a terceira. Então vamos usar a lei de Ohm. A gente tem a tensão elétrica, que é 120 volts, e a gente tem a corrente aqui, que é 50 A, tá bom? Vamos lá fazer as contas então. Primeira coisa, utilizando a lei de Ohm, né? Eu uso para decorar essa fórmula a palavra vir, mas aí tanto faz, tá? O importante é você saber dessas relações aí, beleza? Bom, vamos lá. No lugar do V, eu vou colocar a tensão, que ali é 120, e no lugar da corrente, né, eu vou colocar o 50, que é o 50 A. E aí eu quero descobrir a resistência. Aí eu só passei, né, esse 50 que estava multiplicando, para o outro lado dividindo, e ficou 120 por 50, que é igual a 2,4 ohms. Esse é o valor da resistência, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!